Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2015, sábado. Esse é o verbete de número 3.312. Ele tem 5 páginas, 50 elogias e 13 máximos. O título é Engavetamento de Neoideias, dentro da especialidade Parapatologia. Quem escreveu esse verbete é a professora Sheila Humphreys. A professora Sheila é natural de São Paulo, brasileira, atualmente mora em Curitiba, é isso? Graduada em Direito, especialista em Direito do Trabalho e Direito Internacional, mestre em Direito Internacional também, voluntária da Conscienciologia desde setembro de 2012 e professora de Conscienciologia desde janeiro de 2013. Definição: o engavetamento de neoideias é o ato ou efeito de a consim, homem ou mulher, iniciar o movimento da GESCOM, gestação consciencial, contudo sem terminá-la ou colocá-la em prática, sabotando projetos e ideias críticas auxiliadoras da alavancagem proexológica pessoal. O holopensene pessoal da imaturidade consciencial. O holopensene pessoal divulga a responsabilidade gesconográfica. O holopensene pessoal da autossabotagem, a estagnação pensênica, os ócio-pensenes, a ócio-pensenidade, a carência de ortopensenes, a ausência de ortopensenidade. As posturas imaturas perante os entraves gesconográficos, a fácil desistência diante dos bloqueios criativos, o almoxarifado de gescons inacabadas, o medo íntimo do julgamento alheio, as inseguranças pessoais, o perfeccionismo atravancador, as autocorrupções escravizadoras, as vitimizações justificadoras, o comodismo mesológico. Em parafatologia, a falta da autovivência do EV profilático, o autoassédio, o heteroassédio interconsciencial, as automimeses multiexistenciais dispensáveis e o desbloqueio dos chakras encefálicos. E aqui na argumentologia, no tópico taxologia, ela traz 4 categorias de engavetamentos antievolutivos básicos. Em remissiologia, dos 15 itens, nós destacamos 5. Aplicação da neoideia, aproveitamento do tempo, autodecidibilidade, consim sem megafoco e dispersão intelectual. O engavetamento de neoideias demonstra insegurança intelectual da consim, gera a criação de almoxarifados gesconográficos estagnados e fomenta o incompletismo autoproexológico. Você ainda engaveta as neoideias pessoais ou as expõe com o intuito de promover a recim, a interassistência e o completismo proexológico? E na bibliografia específica, ela lista aqui 2 fontes. A mega-análise, elaborada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos abandono, arquivamento, autossabotagem, incompletismo, gesconografia, procrastinação, desmotivação, imaturidade, insegurança, neoverpom, autocorrupção, autodepreciação, psicossomatologia, autopesquisologia, antievoluciologia, reeducaciologia, desassediologia, parapatologia, ressexologia e voliciologia. Questionamentos. Agora, antes dos questionamentos, seria bom você dar uma geral do que te motivou a escrever esse verbete aí. Dá uma contextualizada para a gente, por favor. Tá ligado? Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a presença do professor Pedro Hernandes, muito obrigada. Agradecer também a participação de todos os tertulianos aqui presentes, a minha amiga Ângela, aqui de Curitiba também, meu braço esquerdo, a Bárbara, aqui atrás, e todo mundo que está assistindo também, colaborando com suas perguntas, e a equipe também do Verbetografia, pela paciência nas revisões. Bom, o motivo que eu escolhi esse é óbvio que eu me identifico, mas tem todo um background por trás, de como eu cheguei nessa conclusão que eu engavetava projetos, engavetava GESCONs. Eu tinha um sério problema com o verbete, Eu tinha um antagonismo muito grande com o verbete.
Eu estava numa aula, no curso de epicentrismo docente, e distribuindo verbetes, como eles sempre fazem, né, eu comecei a ler e no meio me deu uma sensação de mal-estar tremendo. Eu fiquei muito antagônica. Eu pensei, nossa, isso aqui é horrível. A formática, né, é muito complicada para pessoas assim, com um nível mais leigo, até de Conscienciologia. Não terão prazer em ler isso aqui. Então, qual é o nível de assistência que, de fato, está sendo feita se você faz uma conformática, né, que poucos entendem? Então, eu fiquei com esse freio, né? E eu falei, não, eu jurava que eu ia fazer absolutamente tudo antes e depois o verbete, algum dia eu ia fazer. Né? Aí veio o e-mail, né, do Grupos convidando para fazer o curso do Verbetografia. Aí eu falei, quer saber? Eu vou pegar esse chifre, né, boi pelo chifre, legal, e vamos resolver isso aqui de uma vez. Me inscrevi e fazia direitinho. Toda sexta-feira era o dia do verbete. E, como todos, você manda 3 temas. Né? E o engavetamento era para preencher, né, uma lacuna. Eu falei, não, meus outros temas estão máximo. É claro que um desses vai ser escolhido. Eu vou pôr engavetamento aqui, porque um dia me veio na cabeça e tem que preencher linguiça, né? Pois bem, o Valdo escolheu a encheção de linguiça. Aí, pontual. Aí, quando veio, né, eu falei, tá entendido o recado. Já entendi. Eu tinha muita tendência a começar projetos e não concluir. Ainda tenho essa tendência muito forte. Que é muito comum, né, isso, de modo geral. Né? Que é extremamente comum. Então, o que eu fiz? Falei, não, o verbetografia me ajudou bastante. Primeiro, a superar o antagonismo, e segundo, a não deixar engavetar essa ideia. E não procrastinar mais ainda. Legal. Então, eu consegui reverter esse antagonismo e começar a analisar de uma maneira mais ampla. Não é só o verbete. O que mais eu ando engavetando? E não só em termos de GESCOM. Em termos de reciclagem pessoal, em termos de assistência. O que eu estou deixando para depois? Mas como eu tinha que delimitar, e esse era o meu calcanhar, eu peguei na questão da escrita. Muito bom. Então, olha só, a verbetógrafa professora Sheila, em Fatologia, primeira página, terceira linha. De onde vem esse medo íntimo do julgamento alheio que as pessoas às vezes têm? Seria trauma de infância, paragenética? Qual a sua opinião? Bom, na minha opinião, o primeiro aspecto que vem aqui é o ego. Né? O medo da tua autoimagem ser destroçada perante os outros. Então, não tanto a questão da paragenética, mas primeiro uma questão de vaidade própria. Poxa, se eu escrever esse artigo, como eu vou ser visto? Será que os outros vão conseguir perceber o que está por trás da máscara? Será que eu consigo camuflar? Porque fica muito difícil. Né? E a interpretação que as pessoas vão ter. Então, a pessoa quer o controle. Como é que eu vou poder controlar a minha autoimagem? Se eu não tenho o controle, o domínio sobre o pensamento dos outros, é muito mais fácil você simplesmente não realizar nada para não ser julgado. Né? O famoso feedback. Tem pessoas que não querem receber um feedback negativo. Interessante. E às vezes querem controlar tudo, né? O modo de controlar é não se expor, né? Não se expor. Não apresentar as ideias. Também em Fatologia, quarta linha. Poderia exemplificar algumas das autocorrupções escravizadoras e das vitimizações justificadoras? Bom, a autocorrupção escravizadora, você entra naquele ciclo. Né? Então, há várias maneiras de você se autocorromper. Pela insegurança, pela vaidade, pelo perfeccionismo. E como isso escraviza a pessoa a escrever. Porque ela pensa assim, não, eu não tenho essa capacidade, eu não nasci para escrever, ou eu não tenho potencial suficiente, ou eu tenho que estar no patamar mínimo, que é o do perfeccionismo, para poder apresentar. E a pessoa entra nesse loop constante. E isso escraviza ela. Não permita que ela enxergue nenhum outro ponto forte dela. Ela fica, não estou na hora, e arranja desculpas. E aí que entram as vitimizações justificadoras. Não, eu não tenho segurança, eu não tenho formação acadêmica formal suficiente, então isso não é para mim, eu não vou escrever. Isso é para os outros. Isso é para os outros. Então sempre vem as vitimizações justificadoras. Perfeito.
Mitologia, página 3, primeira linha. Poderia falar sobre o mito da agenda cheia significar manutenção do foco evolutivo? Como surge este auto-engano ou autossabotagem? Isso é bem interessante porque eu tenho muito disso. A mania de achar que... Você já viram o pessoal correndo na rua, né? Sempre lotar. Não, eu estou ocupado, porque eu tenho reunião às 5, depois eu tenho um jantar com o negócio às 7. Falo, nossa, essa pessoa é super bem sucedida, ela está com tudo sob controle na vida dela, olha a agenda cheia dela. E, na verdade, você tem que perguntar qual é o grau de profundidade que está por trás disso. Se a pessoa não se esconde através de uma agenda cheia, para não fugir de algum tópico, ou, pior ainda, se enche de coisa e aprofunda nada. E justamente para fugir, às vezes, né? A gente observa no próprio voluntariado, às vezes a gente tem muita carência de coisas por fazer, e às vezes a gente vai enchendo a nossa agenda, acha, está até realizando, mas esquece de coisas prioritárias, por exemplo, a própria escrita, né? Então a gente sabe que tem que sentar, escrever, dedicar ali, mas tem essa desculpa, até certo ponto plausível, mas quando ela foge um pouco da normalidade, quando fica excessiva, a gente se enrola, o tempo passa e a gente acaba não escrevendo. Então esse processo desse mito da agenda cheia, ele tem prazo de validade, né? Você começa a ver que você não está fazendo, e não está fazendo muita coisa, mas aquilo não está rendendo o suficiente, né? Então realmente eu concordo contigo. E na nossa Socim temos muito ainda a questão da quantidade versus qualidade. Perfeito. E quando você vê uma pessoa assoberbada de tarefas, você pensa, nossa, essa pessoa realmente ela tem um potencial extremo. Mas, na verdade, cadê a qualidade? Você terminou o que você começou? Então, não adianta se encher de coisa para não ter o completismo no final. E a gente até fala muito isso na Conscienciologia, o professor Valdo fala, hoje de manhã ele comentou também, e nas nossas vidas a gente veio desenvolvendo diversos talentos. Então hoje a pessoa voluntária é muito polivalente. Então isso é bom, mas acaba sendo ruim na prática, porque a pessoa vai se comprometendo com diversas frentes e não chega e conclui certas coisas. Começa, não para, vai levando aqui, vai levando ali. E às vezes a gente tem que dar o contra, né? Tem que falar, não, eu não posso assumir esse compromisso enquanto eu não acabar o outro. Então é difícil, porque tem muita carência, aquilo que eu estava falando, a pessoa quer ajudar, dá um jeitinho, mas às vezes não quer pagar o ônus do não, de falar, não posso agora, só quando eu terminar esse projeto é que eu vou assumir o outro. Então isso vem da nossa polivalência também, que é um trafor que vira trafar, né? Agora, em Teoriologia, página 2, primeira linha, poderia exemplificar a teoria da auto-organização pensênica? Eu acho isso extremamente fantástico, extremamente difícil. Principalmente para as pessoas que tendem a arranhar as coisas na superficialidade, como é o meu caso. Então, você manter uma organização autopensênica é você manter focos, metas e prioridades, né? E então, com isso, você consegue limpar, né? Fazer um desassédio. Primeiro o autodesassédio, né? E depois o heterodesassédio. Agora, quando você só arranha na superficialidade, aí você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você faz sem uma qualidade mínima, o teu pensamento fica completamente bagunçado, porque não, mas eu tinha que fazer essa tarefa hoje, mas eu esqueci de completar de ontem, e as coisas viram uma bola de neve, e tua pensanidade fica muito confusa. Perfeito, é isso aí. Uma coisa leva a outra, né? O intra e o extra começam a se comunicar de modo mais caótico, porque você tem tanta coisa para fazer e não concluiu, o que você precisa fazer. E aí leva esse pensamento saltuário, muitas vezes de fuga também, né? Você acaba querendo pensar em outra coisa para descansar dessa confusão. É bem isso mesmo. Pensenologia, página 1, final da terceira linha. A verpetógrafa fez uso de alguma técnica para minimizar a carência de ortopensênis? Bom, eu procuro primeiro fazer uma pesquisa do que são os meus pensênis, né? Porque o ortopensênio é o pensamento direto, é o pensamento focado. Quando você tem falta de ortopensênios, você tem uma intrusão pensênica muito grande, primeiro nascido de você mesmo, vindo de você mesmo, né? E depois, aberta essa brecha, né? Então o pessoal deita e rola em cima. Ah, ela está confusa? Ela não sabe nem o que quer? É essa mesmo. É com essa que nós vamos fazer a festa. Então, fazer uma limpa, primeiro, do que são os seus pensênios.
né? E como eu estou pensenizando? Se é mais patológico, né? Se é um pensamento que é um pensene que vai me continuar para ir para frente evolutivamente? Qual que é o meu padrão? Feito isso, eu consigo focar mais fácil. Se eu tenho um padrão muito patológico, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar alguma coisa para superar um traço forte meu, né? Se eu sei, por exemplo, que eu sou muito ansiosa e isso atrapalha, né, a minha ortopensenidade, porque eu estou sempre atropelando as coisas, como é que eu posso superar isso? Com a calmia, procurar, né, ter pensenes mais focados, porque isso também ajuda. Não dizer para si mesmo, olha, eu não preciso apressar as coisas, eu não preciso resolver tudo para ontem. Então, esse é o primeiro ponto. E depois você faz daí a peneiragem do que seja os heteropensenes, os pensenes vindos de fora. Que ele fala, opa, peraí, eu mudei o meu padrão já não é mais esse, então essa interferência é de fora. E o que ajuda você não cair no embarco, exatamente. Você já está comentando aí, tenta aprofundar. Ela pergunta em sindromologia, página 3, segunda linha. Poderia fazer um cotejo da síndrome do ansiosismo com o tema do verbete? Você já está entrando na onda aí. Nossa, eu li esse verbete e falei, sou eu. O que é o ansiosismo? E principalmente para quem vive isso. Pode vir de uma fonte de insegurança ou pode vir de uma fonte que você querer fazer multitarefas ao mesmo tempo, mas sem a coordenação devida, né? Então, meu caso é esse. Eu tenho 1000 ideias, eu penso muito rápido, vem assim umas coisas na minha cabeça, né, e você fica ansiosa para colocar aquilo no papel ou para fazer alguma coisa a respeito. Mas como são muitas coisas e você não tem auto-organização, você, tá bom, deixa passar, né? Daqui a pouco vem outro. Então, a pessoa quer resolver coisa muito rápida e ela vive no futuro. Ela não para e aprofunda. De novo, é a quantidade versus a qualidade, né? Então, no meu caso, eu acho, eu tenho 300 ideias brilhantes, né? 1000 maneiras de mudar o mundo. Quantidade eu tenho. Cadê? Eu estou aprofundando o quê? Nem 1%. Eu estava no almoço agora falando um pouco sobre essa relação. E às vezes as pessoas podem até ter problemas somáticos que levam à ansiedade ou outras condições, mas a pessoa não faz o link, né? A gente estava comentando o processo da tireoide. Às vezes a pessoa tem um problema de tireoide que pode levar à ansiedade, um hipertireoidismo, umas coisas assim, e essa tendência de ser mais saltuária, né? Então tem que investigar também essa base orgânica, né, para ver se tem alguma coisa nesse sentido. Professora Sheila, a pessoa hiperativa geralmente é muito dispersa, né, dispersiva. Por que colocou o binômio consim imperativa, consim proativa em binomiologia? Esses dois conceitos não caberiam melhor na antagonismologia? A consim hiperativa é aquela que faz muita coisa, né? De novo, mas sem se aprofundar, né? Então, esse vem ser o meu caso. Binomiologia. Binomiologia. Página 2, final da segunda linha. Proativa. O que é a consim proativa? O consim proativa ela é mais calma, né? Ela é focada. A hiperativa é tudo ao mesmo tempo. Ela está em todos os lugares. O pensamento dela está em 30 coisas ao mesmo tempo. A proativa, ela não. Eu sei que eu tenho que resolver isso aqui. Então, como é que eu vou resolver? Uma coisa por vez. Eu vou subir um degrau de cada vez. A hiperativa quer dar saltos quânticos, né? 3, 4 degraus. E acaba se estabanando. E a hiperativa, às vezes, tem muita energia, né? Isso vai para todos os lados. Se essa energia pudesse ser focada, né, no processo da proatividade, aí talvez você conseguisse fazer essa linha, né? Esse crescendo entre as duas coisas, né? Outra coisa, em efeitologia, página 2, segunda linha. Poderia expandir o efeito do autodesassédio na manutenção da linearidade pensênica? Na minha curta experiência com as ideias da conscienciologia, vejo que o que mais favorece o autodesassédio é pensar que o pouco que já compreendemos pode ajudar muitas pessoas. Pensar na retribuição do que já ganhamos motiva a retomada dos temas engavetados. O que você acha? Não, perfeito. É aquela questão que a gente estava discutindo antes. Quais são os seus pensenes? Como você funciona? Quem é você? Né? Então, esse já é o primeiro desassédio, para você conseguir manter uma linearidade. Se você não consegue nem responder essa pergunta, que não é uma pergunta fácil, não é,
Né? Estamos constantemente mudando. Perfeito, se não cair na superficialidade que você estava falando. Exatamente. Mas aí também autopesquisa, constantemente se indagando. Quem sou eu? Essa é a minha melhor versão? O que eu posso melhorar? Né? O que isso afasta em questão de desassédio e vitimização é incrível. Porque daí a pessoa sai daquela condição de coitado, eu não consigo nada, para não, peraí, eu posso melhorar, como? E aí que está a questão. E nessa questão entra isso um pouco que ela falou aqui, que é a condição de você, às vezes, já poder atender alguém, né? Já poder contribuir com a assistência para algumas pessoas, né? Porque senão a pessoa se fecha em copas, espera melhorar muito, para depois olhar para fora e tentar atender, né? Então, se esse ciclo de autopesquisa ele é casado com a assistencialidade, no sentido da pessoa ir doando, não, isso aqui eu descobri para mim, me ajudou, toma. Aí a pessoa vai caminhando muito mais rapidamente, porque dentro do seu tema é bem isso. A gente observa, eu pelo menos tenho essa experiência, você às vezes tem a ideia, aquilo vem, aquilo é para aquele momento, se você não dá vazão, aquilo passa o timing daquilo. Então, se você está naquele fluxo, o ideal é você tentar ir até o final e dar aquela informação, porque isso normalmente vai ajudar muitas pessoas, né? E se por outro lado é uma coisa que não está no fluxo, mas que você teve uma ideia, aí sim, aí você anota e deixa aquilo para quando você for encarar aquele assunto, né? Mas tem que tentar dar vazão para esse fluxo daquele momento, senão a gente perde o timing assistencial, a coisa desanda. Agora, em trinomiologia, página 2, poderia ampliar o egoísmo demonstrado na ausência do trinômio divulgação, transmissão, propagação das autogescons? Para os intermissivistas, tal egoísmo não seria movimento inverso à assistencialidade? Poderia funcionar como antagonismo, egoísmo, assistencialidade para o seu verbete? Eu coloquei esse trinômio assim porque a partir do momento que você engaveta, né, alguma GESCOM que você estava realizando, você não está divulgando essas ideias. É somente para os meus olhos. Isso é um movimento muito egóico. Seja por segurança, seja pelo motivo for. Aí entra naquela questão, Pedro, que você falou antes. Então eu estou esperando uma condição ideal para assistir. Né? Então, vai ter sempre essa desculpa para você engavetar. E isso é muito egoísta, porque você já tem condição. Né? Então, a divulgação com a transmissão e a propagação, elas ficam absolutamente cortadas a partir do momento que se diz, não, eu não vou divulgar isso aqui, por qualquer motivo que for. Né? Não está pronto, perfeccionismo, medo, enfim. Você deixa de assistir. E isso é muito sério. E aí tem uma coisa que você estava comentando que eu achei legal na sua autopesquisa, que você falou do verbete, que primeiro teve aquele rechaço e agora você está aqui. E a divulgação do verbete, ela tem esse impacto, porque tem essa divulgação já de cara, né? Online, tem pessoas do mundo inteiro, por exemplo, essa pergunta veio de Madrid agora. Então, você já está fazendo essa divulgação, né, acessando pessoas que você às vezes nem imaginaria. Então, muito mais, vamos dizer assim, rápido do que muitas vezes outras coisas que a pessoa não tem ideia, às vezes até a publicação de um artigo, de um livro que demora mais. Então essa técnica de se fazer verbetes, de se escrever para pegar a técnica, para depois ir montando algo mais profundo, mais consistente, ela é boa, porque você já vai fazendo assistência, né? Você já vai distribuindo, retribuindo, contribuindo com as pessoas, né? E um ponto interessante, Pedro, que se levantou, que eu não tinha reparado, é nessa rapidez de assistência que o verbete proporciona. Perfeito. Você falando agora, eu falei, nossa, é verdade. Eu posso escrever N artigos e ir para a revista, ótimo, é super válido o movimento, concordo. Mas qual é o ritmo? O ritmo do retorno. Do retorno. Ritmo, exatamente. Exatamente. Então, aqui, a responsabilidade é ainda maior. Perfeito. Né? Mas é fantástico. Em nível de assistência, essa rapidez que a tertúlia e o verbete proporcionam para a reciclagem da pessoa... É fantástico. É fantástico. Isso é um grande diferencial que a gente tem, porque você une a intelectualidade da escrita com o processo da docência, né, online. E além disso, essa condição fica gravada, então você pode depois passar isso, as pessoas podem acessar. Daqui a 10 anos, alguém vai fazer uma pesquisa de GESCONs, coloca na internet, vai ver esse título, aí vai assistir o seu verbete, você está fazendo assistência ao longo do, entendeu? Até a próxima vida. Então, os verbetes têm muito essa condição, né, que às vezes as pessoas não enxergaram ainda. Outra coisa, em fatologia,
terceira linha, na primeira página, poderia comentar o medo íntimo do julgamento alheio? Bom, novamente, né, para aquela pessoa que não quer expor sua GESCOM por medo do feedback da autoimagem própria, né? Então, se eu trazer essa ideia à tona, o que vão falar de mim? A pessoa tem, às vezes, uma autoimagem de si cabal. Uhum. Eu lembro que eu tinha essa autoimagem minha em relação à escrita, que eu submeti um artigo para o Congresso de Autopesquisologia e ele não foi escolhido, né? E aquilo para mim foi algo assim fora da casinha. Como assim, uma advogada com domínio da escrita, como não aceita o meu artigo? Peraí, o que está acontecendo? Eu fiquei assim muito revoltada. Minha vaidade pegou. Mexeu com você. Mexeu demais. Então, daí mas o que eu não estava entendendo? Que aquele artigo não era o tema que eles estavam procurando. É como quem diz, olha, a gente está procurando círculos e você submeteu um triângulo. Não vai encaixar. O que a minha vaidade fez? Distorceu tudo. Não, eles estão falando que você não sabe escrever. Que você não tem competência. Eu já levei para o lado pessoal. Então, tive que fazer todo esse movimento, tive que fazer daí autopesquisa, fazer um seminário de pesquisas e falar, não, foi meu ego que pegou. E, ironicamente, algum tempo depois, a própria revista Consciência espontaneamente me procurou, perguntando se eu não queria publicar aquele artigo. Legal. Então, o que fica disso para mim? O quanto a nossa autoimagem pega. Nesse caso, o meu foi da vaidade. Uhum. Mas os outros podem ser até o próprio medo. Não, será que eles vão perceber que eu não sei escrever? Sim. A minha insegurança, será que eles vão conseguir enxergar isso? Não, e outra coisa, esse medo do julgamento, fazendo ou não fazendo, tem julgamento, né? O tempo todo as pessoas pensam que elas querem, corretamente ou não. Então, já que estão pensando mesmo, pelo menos fazer alguma coisa, né? Bem intencionado, tentando melhorar. Sempre vai ter crítica, sempre vai ter coisa infundada. Então, o ideal é fazer e deixar os cães latindo e a caravana passando, porque senão a gente realmente não faz nada. Porque mesmo fazendo, a gente toma pedrada. Então, tem que relaxar e aproveitar. Em neossinapsologia agora, página 2, segunda linha, poderia aprofundar as neossinapses necessárias para a erradicação da dispersão contumaz? Nesse caso, assim, para você poder aprofundar a tua GESCOM, você precisa adquirir conhecimento prévio. Então, por exemplo, eu, no meu caso, escrevi sobre engavetamento de neoideias. O que é o engavetamento? O que está por trás disso? Né? Não é só o simples ato de você deixar de lado. Tem muito mais por trás. Então, o que eu fiz? Eu tive que criar novas sinapses para questões que eu não sabia. Por exemplo, questões de comportamento, questões de psicologia, que não é minha área, que eu atuo, né? O porquê do medo, o porquê da insegurança. Tudo isso eu tive que estudar e pesquisar e entender melhor para poder entender esse meu movimento. Isso é bacana. Você tem um diagnóstico que é eu engaveto ideias, por exemplo, eu não escrevo. O que está por trás disso? E aí você procura aumentar a autopesquisa. Isso é legal na Conscienciologia, porque você acaba tendo que buscar outras fontes para você se informar e embasar melhor aquele comportamento. Aí você se entende melhor e a coisa caminha, né? E a partir do momento que você não cria essas neossinapses, você tem muita dificuldade de aprofundar. Como é que eu vou escrever sobre algo que não entendo? Né? Você tem que criar esse novo pensamento, essa nova cognição. Então, se fica de novo na superficialidade, você não vai aprofundar em nada, você vai acabar, às vezes, escrevendo coisas sem nexo. Né? E às vezes o gráfico vai ficar muito quebrado ainda. Faz um esforço, escreve uma coisa, aí passa um tempão sem escrever nada, depois faz outro. E se vai na causa do problema, a tendência é que isso fique um pouco mais constante, né? A escrita, aqui no caso que a gente está falando, mas a produção ficar um pouco mais regular. Isso é interessante. Gente, eu queria divulgar aqui, o Café Consciência com a Sirlene Couto, vai ter aqui em Foz do Iguaçu, lá na Livraria Nobel, no Shopping Cataratas. Ela vai fazer uma palestra, um debate sobre o livro Inteligência Evolutiva Cotidiana. Isso vai acontecer na sexta-feira, dia 6 de março, próxima sexta, né, às 7h30 da noite. Então, todo mundo convidado. E também sobre o processo político. Qual o seu posicionamento político? É o tema do Programa de Aceleração da Erudição, que é o pai da reaprendência. Eles vão analisar aqui 3 obras, sendo que uma delas é um dicionário de política.
No dia 8 de março começa com um manual de filosofia política do autor Flammarion Ramos. Depois uma outra aula sobre esse curso também. Depois vão ter 1, 2, 3, 4, 5 aulas sobre o dicionário de política do Bobbio. Então esse vale a pena. E vai terminar com o livro Como Governar o Mundo, de Parag Khanna. Então eles colocam aqui, saber pouco é a pior incompletude existencial. Isso está no dicionário de argumentos da Conscienciologia. Então as turmas são de 8h30 às 11h30, começando aí no começo de março também. Eu queria divulgar aqui que nós vamos ter o ECP2, curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 aqui em Foz. Vai ser a única turma desse ano aqui em Foz, no final de abril, 24 e 26 de abril. Vai ser no Hotel Mabu Interludium. Eu vou ser o EPICOM. Esse curso ele vai estar abrindo a semana de Seriexologia. A gente depois... Esse curso é sexta, sábado e domingo. De segunda a quinta nós vamos dar algumas oficinas sobre Seriexologia. Inclusive a professora Cristiane Ferrar vai apresentar o caso do Littré, o parassociograma do Littré, que muitas pessoas não puderam assistir. E depois, no final da semana, no dia 1º de maio, a gente vai ter o curso Retrosenha, né? Identificação da retrosenha pessoal. Então começa a semana com a ECP2, 24 a 26, e termina a terceira semana de Seriexologia com o curso de identificação da retrosenha pessoal. Outra coisa também que pediram para eu divulgar é o seguinte, principalmente o pessoal de fora, nós vamos ter no dia 6 de junho de 2015, também no Hotel Mabu, o primeiro baile retrocognitivo da CCCI. O que é isso? Vai ser um experimento em grupo sobre retrocognição, na prática. Então, o professor Valdo, junto com os amparadores, eles lançaram essa ideia para a gente da Conceptivos organizar. As pessoas têm que pensar com calma e identificar alguma personalidade do passado com a qual ela se afinize. Então, tem pessoas que vão lá, por exemplo, de um egípcio, outros vão do Império Romano, outros vão da monarquia francesa, por exemplo. Algo com o qual a pessoa se sinta bem, que ela se sinta realizadora. E ela vai ou mandar fazer, ou alugar, ou arrumar uma indumentária, quer dizer, uma roupa, vai se configurar como se fosse aquele personagem, e todas as pessoas vão estar assim no baile. Já existe uma comissão preparando esse baile, não é simplesmente um baile só, ele vai ter como se fosse um banquete, vai ter como se fosse na época que se fazia, principalmente na França, o rei oferecendo um banquete para a corte. Isso vai ter convidados de diversas naturezas. Então, não é simplesmente um baile, vai ter o processo do jantar, vai ter uma apresentação teatral, nós estamos tentando fazer uma apresentação, às vezes, de ópera, uma pessoa vai cantar uma ópera, enfim, tem várias atrações, mas o objetivo maior é ver o impacto de um no outro. Então, a pessoa bem, vamos dizer, paramentada, bem arrumada, bem caracterizada, de acordo com uma época, isso vai mexer na holomemória uns dos outros. Então só vai poder entrar nesse baile quem tiver bem caracterizado. Então não vai entrar celular, não vai entrar nada moderno, que a ideia é atuar exatamente como a gente estava numa determinada época do passado. A gente está escolhendo uma decoração mais neutra, puxando um pouco para cima, ainda o pessoal está definindo, mas deve ser alguma coisa mais relacionada à monarquia. Mas as pessoas podem ir com aquilo que elas mais têm afinidade. Então isso tudo vai ter um protocolo, a gente vai começar a divulgar, a gente está fazendo o orçamento para tentar ver o preço do convite, para tentar ver todas essas atrações que vão estar. Já existe um protocolo básico, que a gente também não pode divulgar ainda, mas como se fosse uma tramitação na hora que chega no baile, para a gente poder ter uma caracterização mais assim, real, mais próximo do real possível, mais fidedigna, para a gente poder com isso ter mais retrocognição em grupo. Então é a primeira vez que nós vamos fazer isso. O professor Valdo já vai estar com a roupa escolhida, que já está sendo feita, já vai de acordo com, vamos dizer, com o ambiente. Então é um evento imperdível, principalmente para quem não é de Foz. A gente está divulgando agora para a pessoa poder se organizar. Então dia 6/6 é um sábado, na semana do Corpus Christi. Então tem um feriado aí na quinta-feira para a pessoa poder também se organizar, se quiser vir antes. O Instituto vai fazer o encontro de voluntários aqui, sempre faz, né, nessa época aqui em Foz do Iguaçu, então muitas pessoas de fora vão vir, então a gente também escolheu essa data em função disso.
Pois não. No microfone, por favor. Esse baile, ele já está incluso no valor do encontro ou ele é pago à parte? Do encontro do Instituto? Dos voluntários? Não, não tá. É à parte. É à parte. É um evento à parte. É como se fosse um curso. Tá. E o valor vai ser passado juntamente com outras informações? Vai ser passado. A gente está correndo atrás. O hotel ainda falta dar orçamento. Ele deu, se não me engano, ontem essa semana. A gente está tentando montar. É um evento, vamos dizer, bastante grande. Nós estamos tentando arrumar, inclusive, patrocínio para tentar fazer o preço mais acessível possível. Okay. Mas ele vai incluir isso. Vai incluir o jantar propriamente dito. Existe um grupo de pessoas que vai fazer uma apresentação musical, a gente está querendo ver se tem uma dança lá, um minueto. Então é uma coisa bem sofisticada e aí a gente vai divulgar isso. Vamos ver o mais rápido possível. A gente está correndo atrás, está em cima do lance ainda, mas a gente já quer que as pessoas se preparem, corram por fora, principalmente com as roupas, né? Principalmente com essa caracterização. Outra coisa que pediu, que a gente já conseguiu fazer também, nós estamos preparando uma oficina do traje retrocognitivo, porque as pessoas não têm noção, às vezes, de como ir, como é que eu vou. Então, a gente está fazendo uma oficina, o professor Roberto, a professora Nara, são os principais, né, responsáveis por isso, vai ser agora em março também, acho que no começo de março, ele está fechando o folder, para isso, para a pessoa ver, ter ideias, feedbacks, como pesquisar, como fazer, como que elas podem ter, sabe, uma assessoria nesse aspecto de pesquisa do passado. Então isso vai ser divulgado já. Tá ótimo, obrigada. Tá bom? Professora Sheila, em Pensenologia, página 1, segunda linha, poderia falar a respeito do holopensene pessoal da autossabotagem? Esse eu acho que acredito que todos nós tenhamos até certo grau. Alguns percebem mais rápido, outros já estão tão envoltos desse pensene que nem percebem que estão se auto-sabotando, né? E também pode ser de várias maneiras, desde das vitimizações justificadoras, né, das desculpinhas, até realmente questões mais sérias, de medo, de insegurança, de perfeccionismo. Então, quanto mais envolto você fica nesses holopensenes, mais você vai retardar a tua GESCOM, porque você vai ter uma desculpa sempre. Não, eu não estou pronto para a escrita, o que os outros vão dizer. Tem uma coisa, por exemplo, que quem até já escreveu um pouco o meu caso, por exemplo, que eu vejo que às vezes eu penso assim, eu não quero, mas eu tenho a tendência de ser, já vi com outras pessoas. Tem um pouco a ver com perfeccionismo, que é assim, você já tem material para publicar, um livro, por exemplo, mas você sempre acha que falta alguma coisa. Não, mas falta isso, então quando eu fizer isso, entendeu? E aí não vai ficar pronto nunca, porque você quer que ele seja ou mais completo, ou que ele não tenha tantos trafais. E isso é um mecanismo de autossabotagem, porque sempre vai ter alguma coisa que poderia entrar. Então a gente tem que ver esse custo-benefício, né? Quando que já dá para desovar? Não, isso aqui já dá para caminhar pelas próprias pernas e não ficar retendo muita informação conosco, né? E eu vejo como o perfeccionista sofre, né? Sofre para qualquer tarefa e quando diz algo que ele está criando, por exemplo, uma escrita, nossa, é pior ainda. Ele fica, não está perfeito, não, mas eu tenho que arrumar esse ponto. Quando arrumar esse ponto, daí arranja outro ponto para arrumar e nunca sai da gaveta. Então é uma autoflagelação muito grande para o perfeccionista, né? Ele nunca realiza, né? Ele nunca realiza. Tem a parturição ali, dá o parto, né? Inclusive ele está perguntando, gostaria que abordasse o perfeccionismo atravancador. Mais uma vez você entrou na linha da segunda pergunta. Aprofunda mais isso. Exatamente essa questão. Não é o meu caso, eu não sou perfeccionista. Mesmo porque acho que minha ansiedade não permitiria espaço para isso, eu ficar muito tempo com uma coisa só, eu já quero pular para o próximo. Mas eu vejo pessoas, colegas meus perfeccionistas, e como eles sofrem. E como é ruim, porque atravanca. Sim, você não faz absolutamente nada, porque você fica naquele pontinho mínimo, naquele ponto e vírgula da linha 3 do parágrafo 5º, e não, tem que ir mais para a esquerda, tem que ir mais para a direita, e questões que muitas vezes não vão levar a nada. Questões bobas mesmo, mas para aquela pessoa é tudo. É tudo, perfeito. Então isso atravanca
não só a GESCOM, mas o que mais nessa vida dessa pessoa está travancando? O que ela está esperando? Uma condição ideal de assistência, né? Uma condição ideal para ir para a sala de aula, né? Então, não, eu tenho que estudar mais, eu tenho que saber, eu tenho que ser mais autodidata. Tem que ter mais experiência, projetiva, sei lá o quê. E a pessoa está pronta, ela só vai aprender, né? Só vai aprender a nadar se jogar na água. Não. Isso aí é bacana que você falou, porque se a pessoa muda o foco não é mais ali o problema, é o outro, não, isso aqui já atende a demanda do outro, o processo da assistência, há uma tendência da pessoa relaxar e começar a dar mais vazão, né? Agora, em Fatologia, página 2, segunda linha. Poderia esclarecer o gargalo evolutivo interferindo no resgate extrafísico a membros do grupo Karma? Aqui ficou só faltando uma informação. É extrafísico e também intrafísico. Né? Os dois aspectos. Então, acabou não acrescentando. Então, o que acontece aqui? A pessoa vai escrever uma GESCOM, tem habilidade para isso, mas por algum motivo engaveta. O que aquela GESCOM repercutiria no meio, primeiro no grupo Karma dela? Né? Qual que é a assistência que poderia estar fazendo? Não precisa os membros propriamente lerem, mas muitas vezes o exemplarismo já ajuda. Então, uma vez engavetado, é o efeito dominó. Não existe a GESCOM e não existe o exemplarismo. Se essa GESCOM tivesse visto a luz do dia, qual o impacto que seria feito? Não só intrafisicamente, como extrafisicamente, porque faz rapport, o assunto faz rapport. Perfeito. E por várias gerações, várias vidas ainda. Então é uma responsabilidade muito grande. Uma coisa que você comentou aí, que é só pegando um gancho, existe um conceito, né, num verbete, que é o de colheita intermissiva, que é exatamente isso. Então, o autor escreve numa vida, aí ele dessoma, vai para a intermissão e ele começa a virar amparador dos leitores da obra dele. Então, se você não tem não tem o que ofertar, o que oferecer, né? Se você não lançou essa semente, vai dificultar muito a assistência para essas pessoas. Então, isso você começa a entrar no ciclo da atividade em função disso. Você joga a bola aqui, vai para o extrafísico, atua ali. Às vezes um desses leitores, uma dessas pessoas pode dar continuidade àquela pesquisa na mesma área, então ele lança a bola, você ressoma, pega aquela bola. Então a gente começa a entrosar mais uma vida na outra em função disso. Mas começa com publicação, né? E o que eu acho bom ressaltar, Pedro, as pessoas não sabem a extensão que uma GESCOM faz. Não precisa, tem que ser um livro. Não, eu estou escrevendo um verbete hoje, um artigo, né? E qual que é a seriedade disso? Você acha, não, só vai ser assim para os meus amigos mais íntimos, meu grupo Karma, né, os voluntários do Instituto. Lê do engano. Eu estou respondendo, como você falou, estou respondendo a pergunta de Madrid, que eu jamais imaginava. Perfeito. Então, a extensão de tudo isso, para a pessoa parar e pensar, não, isso é realmente um movimento muito importante que eu vou fazer, que não vai ficar restrito a um grupo pequeno. E tem uma coisa que entra dentro disso daí, que é a figura da própria pessoa. Quer dizer, você tem o tema que ela está escrevendo, que realmente vai atender, as pessoas vão se interessar. Mas a energia da pessoa é uma senha para várias outras, que às vezes outra escreve a mesma coisa, a mesma ideia, um pouco diferente, não tem repercussão naquele grupo. Então, o fato da gente poder escrever, seja sobre o que for, existe esse componente pessoal. Você começa a atingir o povo do próprio passado, eles aparecem. Então, você vai polarizando cada vez mais e dinamizando esse processo grupocármico intra e extrafísico, só a partir da energia que você lançou pela escrita. Eu queria acrescentar sobre isso, porque nós trabalhamos com divulgação, né? E nós sempre pedimos para o professor, escreva, nem que seja um parágrafo sobre o que você vai falar, porque eu vou divulgar, eu vou colocar minha energia, mas eu preciso do foco, porque a escrita do professor, a ideia dele, a energia dele, que vai acessar o público diferenciado. Perfeito. Então, assim, e às vezes a pessoa, já teve caso de eu divulgar, a pessoa chegou e, por acaso, eu estava no atendimento, entrou e depois saiu, não era o que eu esperava. E eu lembrei, como que você viu? Eu vi no jornal a divulgação, então aí
Então, assim, é Exatamente. muito importante isso, a pessoa às vezes, faz o resgate, é o que ela escreve, a ideia dela, a energia dela. E às vezes só a imagem da pessoa já chama a atenção dos outros lá. A imagem também. É muito comum as pessoas chegarem e falar, não, eu vi o professor, não entendi nada que ele falou, mas ele parece que tem alguma coisa que ali que me atraiu. Aí a pessoa vem, aí ela consegue ser, né, esclarecida, ou ela é atendida ali. Eu cheguei na Conscienciologia por um cartaz. Eu olhei a imagem do professor e o que estava escrito ali. Eu convidei outros amigos, não vou, mas eu pensei, esse negócio é sério, não é brincadeira, eu quero ver o que é. Então, assim... Você vê que é a forma ajudando no conteúdo. Ricardo, quer falar? Eu estava tentando formular minha pergunta, eu não consegui direito, mas vamos tentar. Eu queria saber assim, na opinião... Não engaveta a sua pergunta. Tá certo. Assim, ó, na opinião da autora, e Pedro também, se quiser, por exemplo, assim, um primeiro livro, né, que a pessoa vai escrever. Eu estou escrevendo, né, um livro, e às vezes eu me pego perguntando assim, se o primeiro livro ele deveria ser alguma coisa que vem da intraconsciencialidade, assim, de um tema que se refere a uma reciclagem, alguma coisa específica, ou se poderia ser um primeiro livro de alguma coisa externa, por exemplo, alguma coisa do meio social, do trabalho, alguma coisa, mesmo que aquilo seja alguma coisa nova, uma neo-ideia. Se faz diferença ser da intraconsciencialidade ou da extraconsciencialidade? Não sei se ficou claro. Ficou. Eu acho bem interessante esse tópico, porque, primeiro, eu acho que qualquer assunto que você vai escrever, você tem um certo domínio em rapport. Ponto. Né? Então, aí fica a questão da teática. Né? O que você quer demonstrar? Você quer demonstrar um ponto de vista seu sobre um fato externo, ou você quer realmente ou se expor, né? Porque muitos têm essa dificuldade. Então, se você sente que você tem uma dificuldade íntima de falar sobre si, comece então falando sobre a tua opinião, né? Sobre um fator externo, que já você se expõe, mas não tão aprofundadamente. Eu estava até comentando hoje de manhã que, então, depois do verbete, o que você vai fazer? Eu falei, bom, vamos para o curso livre e paralelamente, a escrita do livro. Eu, particularmente, gosto muito de falar sobre as minhas reciclagens, porque muitas pessoas vão poder fazer esse aporte. Falam, não, eu também passei por isso, também tive as mesmas dificuldades, e é muito honesto, é muito aberto. Então, eu tenho essa facilidade de abertismo. Tem pessoas que são mais receosas e mais reservadas e preferem deixar isso para um segundo plano e falar de algo mais teórico que não diga respeito diretamente a ela. Mas o que eu acho meio paradoxo, porque diz, se você tem um rapport com aquele assunto, alguma coisa você tem ali. Né? Nem que você atue, nem que não venha do seu interior, vamos dizer assim. Agora, fica a cargo dele. Né? A assistência vai estar sendo feita. Agora, o que ele sente mais à vontade? Né? Qual que é a teática dele? Porque não adianta você falar sobre algo que você não tenha nada a dizer, não tenha um exemplo, não tenha domínio, não tenha vivência. Então, seja uma questão pessoal, seja uma questão, vamos dizer, externa, eu acho que o que vai importar aqui realmente é a tua teática, porque a opinião você vai estar emitindo de qualquer jeito. Eu penso também dessa forma. Eu acho que, de modo geral, até para ajudar as pessoas, é mais comum a gente ver isso, a pessoa começar o primeiro livro com alguma autoinspiração, algum processo mais intraconsciencial, mas nada impede, porque se tem esse rapport, se tem essa experiência com alguma coisa que você queira analisar, demonstrar, né, colocar, nada impede. O que às vezes se coloca é que tende a ser um pouco mais difícil, porque a pessoa demora mais para pesquisar, às vezes, tem que olhar mais fontes, tem que ver qual que é a área específica, mas não existe uma regra geral, porque a gente parte do princípio, como ela está falando, todo livro é autobiográfico, sempre vai ter ali o discurso da pessoa, né? Você vê dicionário. Hoje em dia se fala muito isso. O dicionário, que teoricamente é uma obra, não posso chamar neutra, mas seria um pouco mais assim de referência. Ela tem muito do discurso, da visão, né, da interpretação do próprio lexicógrafo ali. Então você pode fazer essas interpretações. Então, se o dicionário é assim, enciclopédia, livros de referência são assim, qualquer livro tende a ser também mais autobiográfico. Então eu acho que, como ela comentou, o ideal é entrar no fluxo daquela pesquisa, na teática.
deu ideia, eu quero escrever, vou publicar. Mas tentar chegar até o final, que é a acabativa de publicar realmente. Só para... desculpa. Com relação a esse assunto também, depende muito da orientação da editora. Porque, para falar no caso, eu estou tendo dificuldade em introduzir um livro que não é intrafisicalidade, é algo externo. Então depende também muito da orientação da editora. Da política da editorial. Fazer um trabalho externo fora, se não passa no regulamento da política. Porque aí o EUCAD já é mais avançado, ele já tem o livro e as apresenta e a editora fala, não, a gente aqui só ABC, você está lá no XYZ. Mas tem que levar isso em consideração, porque às vezes se você está pensando em publicar, né, através da editora, vamos supor, ou da Editares, da Epígrafe, ou uma editora grande, tem que ver a política editorial se está marcando naquele processo. Mas aí a pessoa pelo menos já está com o livrinho embaixo do braço, já é mais avançado, eu acho, né? Sheila, você trouxe para a gente que você já publicou um artigo, né? Eu vi aqui que você também vai apresentar na jornada de Parapercepciologia, está apresentando teu verbete, então você está desengavetando, né, os seus materiais. Eu queria saber como é que isso está impactando na sua forma de fazer assistência no dia a dia, né? E no teu grupo Karma. Tem um aspecto também que eu tenho que tomar muito cuidado, que assim, eu termino o artigo e falo para não, missão cumprida. É como assim, esquece, está superada essa fase, eu não preciso mais lidar com isso. E não é verdade, porque aquilo continua reverberando, né? Você é eternamente responsável por aquilo que você cativa. Então, muito da minha pensinologia é isso. Ah, beleza, missão cumprida, escrevi o artigo, não preciso mais lidar com isso, bola para frente, qual que é a próxima tarefa? E não é assim, né? Você tem que sustentar aquilo que você fala. Perfeito. E aí eu não estava fazendo essa correlação. É claro que não era um paradoxo, mas eu simplesmente engavetei. eu comecei, eu terminei, mas eu não fiz acompanhamento posterior, vamos dizer. Perspectiva, né? Exatamente. Manutenção. O que aquilo vai reverberar? Como é que as pessoas vão... Qual a assistência que eu estou fazendo com aquilo? Eu falei, não, está escrito, se vira. Como quem diz, a minha parte eu fiz. Nós temos que cuidar da criança, né? Você tem que largar um pouquinho mais, agora, né? Agora tem que... O filho é meu, agora tem que... Pariu, agora não tem volta. Mas isso é sério, as pessoas às vezes não... Teve um caso agora, eu não posso falar o nome, mas a pessoa lançou um livro e ela fez um trabalhão. Eu acompanhei indiretamente, foi difícil, porque, enfim, não quero dizer quem é. Mas ela falou que no dia seguinte que ela publicou o livro, ela estava pensando um pouco assim, nossa, aconteci, reuni várias pessoas, a gente publicou e tal. No dia seguinte ela recebeu um chamado relacionado ao livro que ela não pôde negar. Porque é justamente isso, o livro tem uma continuidade, entendeu? O trabalho continua. E ela falou, gente, não posso negar. Então essa visão, eu vi que você vai falar de ingenuidade parapsíquica, né? Aqui na jornada, não é? Você não vai falar de ingenuidade? Isso então, mesmo, a gente não pode ter ingenuidade com as GESCONs também, porque elas têm esse público que a gente vai, né, lançar, que vai aparecer, a gente tem que dar conta, então tem que dar uma certa atenção. Então, na prática, a gente vira refém do que a gente escreve. Querendo ou não, é isso. Então, você tem que dar manutenção àquilo durante toda a vida. Um período maior, no começo, depois um pouco menor, mas sempre você vai ter que olhar para esse povo, né? E assim, o que eu também vejo que é mais sério é você ser congruente com aquilo que você escreveu. Perfeito. Então, muitas pessoas, como você diz, missão cumprida, larga na gaveta, vamos voltar aos velhos hábitos. Então, você cumpriu simplesmente um protocolo escrevendo a GESCON. Então, qual que foi o intuito? Né? Só para constar lá na tua FEP, né? Na tua ficha evolutiva pessoal. Só para ter o status. Tá tudo certo, próximo. Então, a Bárbara perguntou qual que é os efeitos da reciclagem para mim e para o meu grupo Karma, né? Bom, para mim é exatamente superar essa dificuldade de não, mesmo pronto, não me engavetar e persistir com as ideias e ser coerente. Legal. Né? E para o meu grupo Karma fica o exemplarismo, né?
Então, hoje eles estão assistindo, né? Não podem estar aqui, mas apesar de eles não participarem do meio comunitário da Conscienciologia, né, eles gostaram, né? Com muito ânimo, eles falam, não, me passa aqui o link, eu quero ver o horário, vamos ver o que você vai dizer. Então, para você ver como isso vai reverberando, é um efeito cascata. Né? As pessoas, e entra naquele binômio de diminuição discordância, né? Eles podem não aceitar, né, muitas coisas que eu falo, mas eles estão vendo esse movimento de mudança. E gera um respeito muito grande. Não, ela já não é mais a pessoa de antes. Alguma coisa mudou. Opa, então já que ela está querendo mudar, acredito que todos prezem a mudança positiva e deem valor para isso. Os respeitam. Pode falar. Queria que você comentasse aqui, na fatologia, são 3 assuntos que eu acho que são correlatos aqui, nas linhas 5, 6 e 8. A falta de motivação própria, a ausência de persistência e a desmotivação perante o continuismo gesconológico. Eles são temas bem correlatos mesmo. Então, por exemplo, a falta de motivação própria, né? Sem motivação, é como combustível, gasolina. Não enche o tanque, se você não coloca, você não vai para lugar nenhum. Então, se você se sente desmotivado, primeiro procure saber o porquê. Se é em relação ao tema, se é em relação ao processo da escrita. Perfeito. Né? Porque muitas vezes esse tema não está me apetecendo. Então, pode ser não um problema com a escrita por se dizer. Agora, se é com a escrita, vamos de novo fazer uma autopesquisa, um aprofundamento, né, do porquê que tem esse gargalo atravancador. Então, eu repito, isso assim, o pessoal às vezes leva assim, não leva muito a sério. Hoje não estou motivada, deixa para amanhã, né? Poxa, motivação é tudo. Sem ele, você mal e mal levanta da cama de manhã. Então, comece a fazer uma pesquisa do porquê desse desencorajamento. Desculpa, qual que é os outros 2? A ausência de persistência, eu me encaixo bem aqui também. Não, às vezes pelo grau de dificuldade, mas às vezes também porque, no meu caso, a ansiedade pega muito. Então, você tem muitas ideias, você quer pôr todas elas em prática, você não aprofunda em nenhuma, portanto, você não persiste em nada. Né? Agora, pode ter outros aspectos também. A pessoa pode ser uma pessoa preguiçosa, desmotivada, aí de novo entra a motivação. Né? Então, ela simplesmente, como se diz, larga os bets e sem autoculpa. Não vou conseguir mesmo. Passa para frente. Próximo tópico. Então, entra nesse ciclo. Aí você começa a ver a falta de motivação, né, da ausência de persistência, juntamente com a desmotivação perante o continuismo gesconográfico. E aqui também pode vir não só fatores internos, como fatores externos, né, à consciência. Então, por exemplo, se a consciência não possui um rapport do seu meio, do grupo karma, né, se há uma desmotivação, porque nós sabemos que tem membros que chegam, não, por que você vai escrever? O que você vai ganhar com isso? Perfeito. Eles nem estão te pagando. Né? Então, pode ter essa desmotivação. E hoje, só desculpa um parênteses, tudo é muito rápido, né, no dia de hoje, com a tecnologia, com o WhatsApp, iPhone, não sei o que, celular, então tudo é muito imediatista, vamos chamar assim, e não ajuda, que é o processo do meio. Então, o meio não é para você parar, refletir, aprofundar, ler, escrever com calma, é tudo muito rápido. Então, também não ajuda, como você está falando, as pessoas não motivam as outras para isso, e o meio, de modo geral, a mídia também não favorece. Então, nada ajuda a pessoa a ser assim. Então, ela tem que fazer um esforço ainda maior para ela parar, aprofundar, escrever, priorizar aquele tempo, né? Bem dentro disso. E você falou dessa questão do meio, assim, isso se aplica a mim. Eu já tomei muitas broncas, né, porque eu estou no celular, né, e tem uma pessoa conversando comigo, eu estou numa mesa de jantar e tal, desliga esse celular, que coisa! Então, de novo,
essa habilidade de você se distrair facilmente também pode gerar uma desmotivação para a GESCOM. Agora, o mais triste que eu estou vendo aí com a realidade que a gente está estudando na Consecutivos é quando esse meio ele engole, né? Ele é muito forte, ele é muito condicionante na nossa vida, nesse corpo novo que a gente tem, nessa condição atual do século XX, e engolindo pessoas que foram escritoras no passado, né, que é a maioria de nós. Então, isso é horrível, porque esse engavetamento de neo-ideias, uma coisa é a pessoa que recentemente começou a escrever, outra coisa é a pessoa que é há milênios escritora e hoje está patinando, está caindo de 4. Então, há uma tendência de ser mais agravante para essa pessoa. Então, a gente tem que colocar essa equação, né, colocar essa ponderação, esse peso do processo serexológico na hora que a gente vai analisar esses casos. Então, aparentemente está todo mundo submetido ao mesmo meio, mas vamos olhar com calma, porque tem pessoas que têm que, né, ela mesma vai se cobrar mais de ter escrito mais. Então, a pessoa tem que fazer essa autorreflexão e falar, não, acho que estou deixando a desejar, preciso, né, vertigar mais e dizer o que vim para poder ficar mais tranquila com isso. Pois não. Uma outra pergunta aqui. Dentro dessa questão das neo-ideias, talvez uma das principais funções, se não a principal, das neo-ideias seja que elas virem neo-ações, né? E eu já tive assim, experiência pessoal, por exemplo, de ter muitas neo-ideias e às vezes a falta das neo-ações fazem com que as neo-ideias com o tempo comecem a se escassear, ficar embotadas. Então, na sua opinião, assim, quais que são os principais caminhos que conectam neo-ideias de neo-ações? Assim, como é que é a sua experiência? Parabéns pelo verbete. Obrigada. Fora de série. Primeiro você desengavetar, né, a ideia, né? Né? Você tirar ela do mundo, do campo das ideias e botar no papel. E acredite, isso pode ser muito difícil para muitas pessoas, né? Bom, uma vez feito isso, né, você lança uma neo-ideia. A neo-ação é uma consequência da tua neo-ideia, né? É como você propor assim, olha, pessoal, vamos fazer de tal maneira, ou vamos pensar de tal maneira, o que vocês acham disso, né? E a ação vai partir da interpretação individual de cada um, gerando as neo-ações. Às vezes, pode ser um movimento muito sutil de reflexão, né? Poxa, como, por exemplo, do verbete, será que eu estou engavetando? Será que esse é o meu padrão? Ou então, realmente, partir mesmo para o campo da ação. Não, eu engaveto, eu sei que eu tenho esse padrão, deixa eu abrir esse arquivo e vamos tirar a poeira desse artigo. Então, vai variar muito. A questão é ser sempre assistencial. E se for assistencial, se for aquilo que a pessoa precisa, só uma mera reflexão, né, no momento, porque às vezes a pessoa só precisa de uma cutucada, mas a outra já percebeu, mas precisa de um empurrão, né, falou, não, eu sou assim, eu tenho que mudar. Então, essa neo-ideia já está valendo. Mas é para lembrar que as neo-ideias são verdades relativas de ponta. Uhum. Hoje nós pensamos assim. Hoje eu considero isso assistencial e útil. Mas está aberto para novas ideias, ter o renovação, né? A renovação é essencial, porque daí gera neo-ações e motiva, né, a evolução, impulsiona você para frente. Perfeito. Uma coisa que entra dentro disso daí, que eu já reparei, a pessoa tem que estudar muito como ela funciona, né? Mas às vezes eu, por exemplo, como tenho a tendência de também um pouco ficar muito nas ideias, às vezes ter milhões de ideias, uma coisa que eu procuro fazer é tentar ter na rotina já o caminho, né, traçado, como você está falando. Se tiver essa neo-ideia, ela vai virar o quê? Ela vai virar um verbete, vai virar, sei lá, o capítulo do livro. Você já tem que, na ideia, você já tem que dar um caminho para ela. E na hora que você vai dar esse caminho, você não pode questionar nada, você tem que sentar e fazer. Porque senão o que me pegava muito, que é o processo da sabotagem, primeiro gostar de ficar nessa questão e segundo deixar um pouco solto isso, não, depois não. Você não pode questionar. É igual algumas pessoas falam isso para atividade física, né? Não, eu quando tenho que ir, eu não penso mais nada, eu vou. Porque se eu sentar no sofá, acabou, eu não vou mais. Então, assim, não pode, é um paradoxo, não pode pensar. Então, a pessoa tem que chegar e já tem que ir para aquilo. Então, a neo-ideia tem que ter isso mesmo, o processo da ação, você já tem que dar o caminho para ela.
E aí existem coisas práticas que ajudam, pelo menos para mim. Você ter um local no escritório preparado, você deixar, por exemplo, de um dia para o outro, aquilo já tudo ali pronto, para você sentar e dar continuidade para aquilo que você já começou, você perde menos tempo com o dia a dia de se dispersar, né? Porque se você fecha o computador, se o escritório não é organizado, se tem alguma outra coisa que te chama atenção, há uma tendência de você dispersar. Então você já tem que unir aquilo a um processo prático e nesse trânsito não questionar. Não entra ali um apriorismo total. Enquanto eu não colocar essa ideia aqui, eu não vou sair. A pessoa, enquanto eu não fizer academia, eu não vou fazer mais nada. Pode vir, né, materializar o serenão aqui, mas eu vou fazer aquilo lá. Porque senão a pessoa se engana, a pessoa se enrola, tudo é motivo, ela dispersa, não, tive que fazer isso, tive que fazer aquilo, tudo é urgente. E aí a gente acaba que não conclui, né, não entra na acabativa. E o que eu percebo, depois que você vence um pouco essa tendência de você se sabotar, aquilo já é natural, aquilo você já nem pensa mais. A ideia você já sabe para onde vai, a gente já senta, ela já sai, você se motiva, aquilo está saindo e uma coisa vai desassediando a outra. Ok? Pedro, posso fazer uma pergunta? Pode. Sheila, eu achei interessante, você colocou na masculinologia e femininologia também, os mini-dissidentes ideológicos. Eu entendi que é porque a pessoa que engaveta as neoideias já é uma mini-dissidente, né? Já não leva isso à frente, não se compromete. Eu queria que você comentasse esse item. Esse item eu achei bem interessante porque chama a pessoa para responsabilidade. Se você tem uma tendência, se você sente no teu íntimo, no teu âmago, que você tem que produzir uma GESCOM, então, com certeza, você fez esse pacto, vamos dizer, consigo mesmo no período intermissivista. Você falou, não, eu vou voltar para cá e eu vou sentar e eu vou produzir. Né? A partir do momento que você engaveta, então já começa uma mini dissidência. Aquilo que você fez um compromisso com você mesmo no primeiro intermissivo, você já está deixando de lado, amanhã eu faço... Então, isso você tem que parar para pensar se você está se tornando uma mini dissidente. E cada vez mais que você acumula essas GESCOMs engavetadas, o quanto você não está desamparando a si mesmo com aquilo que você programou no período intermissivo. Então, essa questão do mini dissidente, a pessoa que programou, mas está desistindo já. Mesma coisa que você está falando em outras palavras. Pessoa que realmente sai, não vai mais cumprir aquilo que ela se programou, teve um início. E às vezes o início é exatamente esse. O início é não publicar, engavetar, começar a fazer um corpo mole aqui, passa o tempo, aquilo vai se avolumando, a pessoa vira realmente um mini dissidente. Então, essa análise do início do trafar, né, do início da infiltração de um processo mais patológico, ela é muito boa e aguda para a pessoa ver, não... O quanto que eu engaveto é um índice para eu saber o quanto que eu já tenho de tendência, obviamente mais crônica, né, para virar isso. Então, e dentro dessa infiltração, né, em lugares mais assim patológicos, esse engavetamento de ideias pode não ser GESCOMs também, né? Podem ser princípios evolutivos, por exemplo. Pode. Você vem aquela ideia, é muito sutil, mas você sabe que aquilo é o mais certo. Só que aí você acaba falando, não sei o quê, ou então você se deixa levar por alguma raiva, alguma coisa assim, aí daqui a pouco você já saiu, né? Ali onde você sabia que era o certo, você já tinha aquela noção, você não foi, e aí desviou. Tem um agravante maior ainda que, como a maioria não tem parapsiquismo, a maioria não percebe o arcabouço extrafísico que foi feito para ajudar a pessoa a ter aquela ideia. Então eles fazem isso, a pessoa tem a ideia e ela mesmo assim engaveta, não coloca para frente. Então é pior ainda, porque se ela tivesse uma noção, né, do que foi mobilizado em termos de assistência por causa do processo intermissivo, da turma que ficou lá para ajudar, da Equipex que está ajudando, e aí às vezes a gente simplesmente dá de ombros, né, menospreza, mantém o monofoco, vamos dizer, uma egovisão muito grande só no intrafísico e não percebe todo o aparato que tá por trás. Né? Só mais uma coisa, que essa coisa das neoideias, as pessoas que gostam de pensar, né, que tem mais esse parapsiquismo da ideia, assim,
Às vezes vem a ideia e é muito sutil, então às vezes a pessoa não conecta que aquilo pode ser um amparador ou alguma coisa assim. Então às vezes a pessoa tem a vida toda inspirações, tem muita facilidade para fazer aquilo e nunca aí fala assim, eu não sou parapsíquico, eu não tenho, mas não liga que é uma coisa com a outra e engaveta o parapsiquismo, né? Total, exatamente. E uma coisa, como você comentou, alimenta a outra. Quanto mais você der vazão para as ideias concretizadas, mais o seu parapsiquismo vai aumentar, porque mais eles vão ter entrada ali, você vai perceber isso. É muito comum quando você escreve um pouco mais e você volta a ler uma coisa que você escreveu e você fala, nossa, mas isso aqui, acho que não fui eu não, entendeu? Isso aqui está meio diferente, meio assim ou meio assado. Então aí você começa a ter uma diferenciação um pouco, né? Então, realmente é fato, o parapsiquismo tem que andar junto com a intelectualidade e vice-versa. Agora, em fatologia ainda, página 2, terceira linha. Poderia discorrer acerca do engessamento perante o esclarecimento assistencial policármico? Aqui, na verdade, é um crescimento, né? Se você for olhar nas duas outras, né, que eu falei antes do grupo karma, né, o gargalo evolutivo, interferido no resgate extrafísico e intrafísico a membros do grupo karma. Então é um crescendo. A primeira pessoa a se prejudicar com o engavetamento é você mesmo, né? Demonstra os aspectos que tem que reciclar, o egoísmo, o medo, a ansiedade, né? Então, essa é a primeira pessoa a se prejudicar. Aí pula para outro patamar, que é o grupo karma. Então, você não realizando aquela gestão, não escrevendo, não efetuando as suas reciclagens, você deixa, primeiro, de dar o exemplarismo, né, para as pessoas ao teu redor. E segundo, você deixa de publicar uma obra que poderia ser muito esclarecedora, especificamente até para o teu grupo karma, né? Que eles precisavam saber, eles precisavam ouvir aquilo e você simplesmente não se manifestou a respeito. E daí pula para o último patamar, que é o polikarma, né? Que daí assim, quem que eu estou ajudando? Hoje, quem está assistindo essa tertúlia? Eu não sei, mas com certeza vai abranger essas pessoas que estão além do meu grupo karma. Já extrapolou o seu grupo karma. Já foi. Mais próximo. Então, é um processo de gargalo e eventual engessamento, porque você nunca vai chegar a atingir o polikarma. Você ingessa essa possibilidade a partir do momento lá atrás que você engavetou. Então, o teu ato parou todo aquele efeito dominó assistencial. Em parafatologia, página 2, final da segunda linha, poderia explicitar o desbloqueio dos chakras encefálicos? Quem lida muito com o intelecto, busca, né, ideias, busca escrita, busca usar muito mental soma, acaba ativando os chakras da cabeça, né, aqui da região da cabeça, que é o fronto e o corono. Então, a partir do momento que você se predispõe não, eu vou fazer essa obra, eu vou assistir, eu vou pesquisar a fundo, vou criar neosinapses, né, eu vou investir nessa neoideia, você vai ter o apor, né, você vai ativação desses chakras, que é o chakra referente daí ao intelecto, o mental soma, né, então, quando há um engavetamento, cessa essa possibilidade. Né? E uma coisa que eu estudo muito essa ativação, às vezes as pessoas acham que é ali na hora, óbvio que tem ali na hora. Mas existe um processo, quando é continuado, dessa ativação se manter. A pessoa começa a entrar num processo mais continuado dessa ativação. Então vai potencializando tudo isso, a captação de neoideias, o contato com os amparadores. O parapsiquismo tende a ficar mais intelectualizado, e até ela vivenciar fenômenos de extrapolacionismo, fenômenos, por exemplo, relacionados ao irrompimento do paracérebro, que é uma coisa mais avançada, até a cosmoconsciência, eu vejo que é como se houvesse essa saturação. Aos poucos a gente vai ativando cada vez mais esses chakras, não só na hora, mas durante todo o processo, isso vai ficando num status mais, assim, maior do que havia antes, e aí até que de repente tem um evento marcante na manifestação parapsíquica dela para expandir mais o mental soma. Então isso é justamente fruto do acúmulo de experiências intelectuais ao longo do tempo. Em paradoxologia, página 3, poderia expandir o paradoxo de um intermissivista planejar a difusão das neoideias
mas reter a GESCOM pessoal na gaveta? Isso é horrível, hein? Isso aí é frustrante, né? E você chega no teu próximo período intermissivo, eu devia ter feito e vou ter que voltar, vou ter que desengavetar o que eu engavetei nessa vida. Então, é parte desse pressuposto, né? Você, no teu último período intermissivo, programou que não, eu para fazer uma assistência, né, eu preciso fazer, não entre várias possibilidades, eu vou fazer a escrita da GESCOM. Né? Eu já tenho capacidade para isso, eu estou completamente disposto, então você se propõe, né? Você coloca ali no teu códigozinho de conduta pessoal, lá no extrafísico, escrita de GESCOM. Passa essa vida toda, engavetou, enrolou, deu desculpa, deu asas à tua ansiedade, aos seus medos. Aí você, no próximo período intermissivo, você olha de novo ali, você fala, putz, faltou. E agora, isso isso gera uma melim. E a Melex depois, né? E a Melex, né? Agora, o mais chato, que hoje em dia a gente, por causa da consecutiva, está estudando, é que isso já vem, ó. Então, hoje a gente estuda o conceito de retrovida crítica. Às vezes é uma vida de 1 milênio atrás, 5 séculos pode ser, alguns mais, outros menos, mas em que houve essa tentativa de começar uma coisa positiva e aquilo não vingou, aquilo não foi adiante. E aí a gente vai tendo vidas tomando na cabeça por que não fez aquilo. E aí chega no curso intermissivo, como você comentou, e é uma tentativa de retomada daquilo que ficou do passado. Então a ProEx, ela vem justamente para a pessoa tentar retomar aquela tarefa que só foi iniciada, só teve uma boa ideia, começou, mas não acabou, e aí a gente, às vezes, se nessa vida, como você comentou também, não dá conta, aquilo vai ficando, o tempo vai passando. E o problema é que o grupo vai caminhando, né? O grupo vai passando. Então, o ideal, a gente tem como missão, vamos dizer assim, na Consecutivos, tentar achar qual que é essa tarefa da pessoa. A gente chama isso de retrosenha, pelo menos. A retrosenha é o tema, qual que é a temática, qual que é a síntese que a pessoa já vem trabalhando em várias vidas, que ela tem que fazer a convergência para ela poder nessa tentar se sair bem e aí, sabe, encaixar tudo. A GESCOM, o tema da GESCOM, um grupo no qual ela trabalha, o povo da TENEPS que ela assiste, enfim, isso tudo ela tem mais lucidez de com quem que ela está mexendo, que normalmente é fruto dos erros do nosso passado. Tem muita gente, inclusive, que não está na Conscienciologia, que já fiquei sabendo, já me procurou em função das tertúlias, que entende isso. A pessoa, ela não sabe dar os nomes que a gente dá, mas ela tem essa sensação de que ela precisa cumprir alguma coisa numa área, escrever alguma coisa para um público específico, que ela sente essa responsabilidade. Então isso às vezes está vindo de muito tempo, muitas vidas que a pessoa não deu cabo disso, não conseguiu levar adiante essa condição. Só para complementar também que esse comprometimento intermissivo, ele é muito sério, né? Se você se compromete no curso intermissivo e você não faz, não vai ser como numa vida passada que você não teve nenhum tipo de comprometimento e não fez. Tem um agravante enorme. O peso, ele é muito maior, então o resultado disso também vai ser muito mais prejudicial. Perfeito. E além do fato também que se você não cumprir, alguém vai ter que fazer, né? Alguém vai ter que carregar aquilo que você se propôs. Então, olha a seriedade. Além de você não cumprir a tua parte, você está delegando para o outro uma responsabilidade que você mesmo se predispôs a assumir. É muito comum. E como vocês falaram dos mini-dissidentes, às vezes é o caso. A gente vê muitos casos assim, né? Por um processo egóico, a pessoa acaba saindo, aquele trabalho que ela ia fazer, alguém vai ter que assumir. E depois você ainda vai ter que ajudar essa pessoa na extrafísica. Professora Sheila, em Fatologia, página 2, primeira linha, poderia aprofundar a interferência negativa exercida pela mesologia, reprimindo exposição de neoideias, no sentido de entrar com a tarefa do esclarecimento sem bater de frente com as ideias patológicas do grupo? Esse caso aqui é um agravante do que somente a mesologia falar, não, larga disso, para quê? Você não precisa disso, não vai te dar dinheiro nenhum, não vai dar lucro. É muito mais grave do que essa simples desestimulação, né? Ela pega vou dizer até na culpabilidade da consciência. Então, vou citar um exemplo aqui. Uma pessoa que está envolvida no meio muito religioso, por exemplo, mas tem um rapport muito grande com as ideias da Conscienciologia,
tem capacidade, quer se aprofundar, está fazendo todo o movimento, mas devido à mesologia, o meio dela, ela começa a sentir culpado. Não, mas, poxa, a minha família, estou traindo as convicções, né, da minha família, eu estou traindo o que eles pensam, e começa a se sentir culpado. Então, e até mesmo a própria mesologia, o próprio meio dela pode começar a condenar e julgar e fazer ela pensar 2 vezes. Não, mas espera aí, eles estão divergindo do que eu estou dizendo. E é uma força muito grande, né? O grupo karma, geralmente, ali. Então, você vai dar importância para o que eles estão dizendo. Então, às vezes, fica muito difícil para a consciência conseguir sair desse meio, porque ela está consumida pela culpa. O que essa GESCOM vai gerar? Ela vai contradizer a minha família, tudo que eles estão, a crença religiosa deles. Então, é muito mais sério do que o simples desestimulação. E é o que você comentou no início, aquele binômio admiração e discordância. Né? Nem tudo negativo, nem tudo positivo. Então, tem que haver esse convívio com essa realidade, que a gente faz parte da vida. Né? Professora Sheila, em Parafatologia, página 2, final da primeira linha. Poderia falar sobre o autoassédio pelo heterassédio interconsciencial no rapport com o parapúblico e a interassistência? Final da primeira linha e começo da segunda. Aqui eles são muito vinculados, né? Primeiro que o autoassédio e o heterassédio o heterassédio é uma consequência do autoassédio. Sim. Então, de novo, como é que estão seus pensenes? Né? Se você se põe para baixo, você acha que você é um fracassado, você acha que você não tem aptidão para escrita, então você começa a alimentar o processo do heteropensene. Fala, opa, essa aí já está se sentindo fracassada, mas nós só vamos potencializar. Perfeito. Então lá, cola o assédio e lá, não, isso mesmo, você não tem dom da escrita, você não consegue escrever. Olha aí, não faz nada. E o rapport com o parapúblico e a interassistência. O rapport com o parapúblico, tá. Fica aquela questão. É o que você está falando. É o que a gente está falando, né? Você vai evocar pessoas exatamente, desse nível, né? O que você está invocando? Com o teu pensene, né? O teu padrão, se ele é mais patológico, eles vão alimentar certo processo de vitimização, de medo, de desculpas, e você vai se conectar com eles. É o ganho que a pessoa está tendo, o ganho secundário, que normalmente ela já, como você falou, a série já está ali, ela já está cultivando aquilo. Os sediadores vêm potencializar aquela condição, né? O inverso é a mesma coisa. O processo da assistência, se a pessoa focaliza na assistência, se ela quer ajudar, ela tem muito mais auxílio para concluir, né, essa tarefa. Poderia ampliar os seguintes conceitos, por favor, em Megapensenologia, página 1, terceira linha. Estagnação não, difusão. Aqui é o seguinte, o engavetamento ela é um efeito dominó. Né? Então, a partir do momento que você paralisa a tua GESCOM e engaveta ela, você cria aquele efeito dominó que a gente estava falando anteriormente. Você primeiro prejudica a si mesma, depois vai o grupo karma e ingessa a questão policármica. Então, essa estagnação, né, de você parar esse movimento, não está sendo assistencial para ninguém. Muito menos para você que não está tendo rapport, né, não está indo a fundo com as suas ideias, não está buscando ter o domínio do assunto, não está buscando fazer as reciclagens necessárias. Então você estagna. A partir do momento que você diz, não vou estagnar, eu quero enveredar para o processo evolutivo, então o engavetamento é apenas uma consequência daquilo que você já está predisposto a fazer. Autopesquisa, reciclagem, aprofundamento. Então, não dá... Claro, o movimento, né, do desengavetamento é importante, mas também o que você fez para motivar esse desengavetamento, né, que daí não gerou a estagnação. E isso aqui, essa frase coloca um foco na assistência, que é a difusão, né? Você está mais preocupado em difundir, em fazer com que essa ideia ganhe o mundo, né? E aí isso muda um pouco o foco do ego, é meu trabalho, consigo, não consigo. Não, tem que sair, então vamos dar um jeito, vamos caminhar, né? É bem bacana. Em Pensenologia, segunda linha,
Poderíamos fazer alguma relação, contraponto entre a ócio-pensenidade e o conceito de ócio criativo do autor Domênico De Masi? Para deixar claro assim que a divagação, né, ela não precisa ser necessariamente uma coisa só patológica. Você tem aquele ócio criativo, né, a divagação criativa, que daí nessa que você simplesmente se permite e relaxa, as ideias começam a fluir, né? O processo criativo começa a fluir. Mas, como tudo na vida, é um equilíbrio, né? Se você só divaga o tempo inteiro, aquela famosa frase, você só viaja na maionese o dia inteiro, né? Então você está passando além da cota criativa, você está passando para a cota de autossabotagem. Né? Eu só divago, eu tenho ideias abstratas, zona de conforto, e eu nada coloco no papel. Daí vamos para o polo extremamente oposto, a pessoa que não se permite, né, um devaneio criativo. Não, isso para pessoas que não trabalham, isso para pessoas que não conseguem se concentrar. Eu não sou desse tipo. Muito bem, você está querendo controlar uma situação incontrolável. E você se engessa com isso, porque você não se permite que as ideias fluam para você. E você precisa estar aberto até para o próprio amparo chegar para você e dar aquele sopro assim na tua vida. É isso aqui. Então, se você acredita que o devaneio é uma coisa negativa, você vai se engessar, né? Não, aqui tá fechado. Vai dificultar muito mais o trabalho do amparo, vai dificultar muito mais para você, né, poder relaxar e escrever mais à vontade, porque está te faltando criatividade. E aqui tem uma coisa que você comentou, que ele vai perguntar aqui, que tem relação com isso. Em tecnologia, página 2, primeira linha, sobre a técnica do trinômio automotivação, trabalho e lazer, né? Eu acho essa técnica é o equilíbrio entre si, porque acho que uma das maiores dificuldades que nós temos é buscar realmente o equilíbrio entre as coisas. Então a pessoa ou está faltando muito num lado ou está carregando nas tintas em outro. Então, por exemplo, na motivação, né, pode faltar motivação, aí o trabalho e o lazer, consequentemente, ficam prejudicados. Ou a pessoa é muito motivada, por exemplo, mas é desorganizada. Aí não sabe como dividir o seu tempo, né? Ou pende muito para um lado do trabalho, workaholic, ou pende muito para o ócio, né? Os pés para cima sempre, todo dia férias. Então, o equilíbrio entre esses três, e claro, que sem motivação não se faz nada. Então, o equilíbrio entre esses três é muito importante. E para pessoa parar e fazer uma reflexão, né? O que eu estou priorizando? Muito trabalho? Tá, mas que horas eu vou ter o tempo do ócio criativo? Sim, né? E se eu só estou no ócio criativo, que horas eu vou concretizar o meu trabalho? Tem o ócio criativo, não criativo, não sei, só tem ócio, né? Vários tipos. Agora, uma coisa que você me fez pensar aqui é o seguinte: quando a pessoa descobre o lazer no trabalho intelectual, aí sai de baixo. Porque às vezes o trabalho intelectual ainda é uma coisa assim que a pessoa quase que uma... Como é que eu vou dizer assim? Uma coisa que ela tem que fazer, uma coisa meio assim penosa, né? Uma obrigação, uma coisa assim. Então, quando junta isso, ela vê o que é o máximo, aí ela tem que se cuidar pro outro lado também, para ela também não ficar ali horas, não virar workaholic disso, porque é uma cachaça, usando a expressão do professor Valdo. Então isso é o ideal, para a gente chegar também nesse nível, ver que o quão interessante é você lidar com as palavras, com as ideias, com a escrita, olhar o que pessoas não olham normalmente, que às vezes é o estilo, o que está, né, no entrelinhamento do texto, o porquê de certas coisas, certas expressões, a qualidade daquela escrita, enfim, uma série de condições. Aí a pessoa começa a pensenizar numa outra sintonia, e aí é uma tendência dela ter uma regularidade maior na escrita, porque ela curte aquilo, né? Tudo para ela tá ali no fair play do jogo intelectual. Então, isso é outro nível. Pode falar. Que interessante que é muito comum das pessoas, principalmente na conscienciologia, gente que mora fora daqui, a gente está de férias, vai viajar, vamos lá para o CAEC, aí já fica imersa, fazer laboratório, curso, né? As nossas férias. É interessante, né?
que é justamente essa conjuminação, né, conjugação desses elementos aí. Professora Sheila, poderia fazer um cotejo do fato da ansiedade exacerbada, patologia, página 1, sexta linha, com o binômio ideias brilhantes, resultados pífios, que é o binomiologia, página 2, segunda linha. Então, ansiedade exacerbada com esse binômio, né, ideias brilhantes e resultados pífios. Entra bem na minha fatuística. Acho que é alguém que te conhece. Pois é. É de Curitiba, então eu tô... eu vou ter um papo com os voluntários lá. O que acontece comigo? E eu posso falar da minha fatuística mesmo, experiência, né? Experiência própria. Eu tenho muita ideia, né? Geralmente, durante o dia, as ideias vêm na minha cabeça, mas pelo ansiosismo, por eu querer fazer tudo ao mesmo tempo, né, nada sai. E realmente, eu não ponho nem no papel. As ideias ficam realmente no campo da minha ideia, não saem dali. Então, isso expressa muito a questão do resultado pífio. Nossa, de repente eu tive uma ideia assim que poderia alavancar não só a minha evolução, mas a de muita gente. E porque eu queria fazer 3.000 coisas ao mesmo tempo, qual que era aquela ideia mesmo revolucionária? Um dia vem. Eu estou contando com a minha holomemória, quando eu dessomar, para mostrar, olha, né? Você lembrou disso, mas não fez nada a respeito. E às vezes, isso já aconteceu comigo no passado, você tem uma ideia achando que é nova, mas você esqueceu que você já teve aquela ideia um tempo atrás e não colocou em prática. Então, é um processo meio louco, meio esquizofrênico. Uma coisa que eu uso que me ajuda, em função de você começar a trabalhar com mental soma, é ter muitas ideias. E realmente você não consegue dar cabo naquela hora de tudo. Você vai na sequência. Eu uso um Moleskine, um caderninho, só para anotar ideias. Aquelas ideias que são do momento, aquela pesquisa que eu estou fazendo, ela já vai entrar na linha de produção. As outras, eu dato, coloco a ideia e aquilo vai acumulando. E de quando em quando eu dou uma lida para ver o que eu já posso implementar ou não. Eu disse isso por causa que a gente tem a tendência, às vezes, de ficar só na ideia. Como a gente já sabe que é muita ideia e não vai conseguir colocar em prática, às vezes até com mecanismo de defesa a gente não quer escrever para não ter que assumir. Então, às vezes, já assume que aquele caderno é um caderno de ideias. O professor Valdo, ele ainda faz isso, mas antigamente ele falava mais sobre isso, lá no Luciclo tem... Ele usava uma pasta, usa ainda na casa dele, que chama, no computador também, que chama ideias fetais. São ideias assim, ideias soltas praticamente, mas que aquilo é fetal. Aquilo pode virar um livro, pode virar um artigo, pode virar um curso, uma série de condições. Mas ele não perde a ideia que veio, ele vai listando e vai organizando ali. Então é um modo, às vezes, a gente poder, né, organizar essa enxurrada de ideias que a gente tem. E foi interessante você comentando isso, Pedro. Você foi falando e eu fui pensando, bom, anotar, eu não anoto nada. Primeiro erro, falei, ixi, tá feio na fita. Aí o segundo ponto, se eu anoto, eu não consulto mais. Então eu engaveto aquilo aí. Pior ainda. Superou o teu primeiro gargalo, mas engavetou. Então voltou a estaca zero. E aí cria algumas dinâmicas. Por exemplo, eu ando com isso no carro. Então, às vezes, se eu vou para o hospital, às vezes eu faço de jejum lá perto do hospital, se eu tenho algum tempo, eu levo aquilo e fico olhando as ideias. Aí você vê que uma coisa puxa a outra, você já vai tendo uma associação de ideias, você já junta, vira uma terceira, já pensa no que pode dar, entende? Então, isso você começa a ter como se fosse uma brincadeira intelectual. E aí, uma coisa interessante é que, paralelamente, você também vai organizando a sua pensenidade. Porque se você não tem uma demanda intelectual, você fica meio à mercê da hora, do dia, da notícia, daquilo que está acontecendo. Então eu pelo menos faço isso, já estudo no meu dia a dia, quando que eu tenho às vezes 15 minutos, 10, e já insiro essa condição lá. Então às vezes eu já levo, se tiver ideia eu já estou anotando, se não estou só revisando aquelas informações. Uma coisa que às vezes acontece também é que a gente começa a ver que a gente tem que se organizar cada vez mais, porque as ideias vão crescendo, você quer dar vazão para aquilo e às vezes não consegue, né? Vai num ritmo específico. Né? A semana passada, no sábado passado, a Tatiana Lopes apresentou o verbete dela.
sobre a verbetofilia, né? Verbetografofilia. E aí ela apresentou isso, ela falou assim, olha, eu demorei para fazer o primeiro verbete, mas eu percebi muito amparo. E o que eu fiz? Ela sempre está escrevendo verbete, mas também vem ideias. Ela disse, eu estou escrevendo um verbete, já vem outras ideias. Aí o que eu faço? Eu anoto, só anoto, mas eu estou focada nesse verbete que eu estou escrevendo. Para não dispersar. Eu só vou começar o próximo com aquela outra, depois que eu terminar esse. Ela disse, o que ela faz é mandar o título já para ser aprovado, a única coisa. Que aí, mas ela primeiro termina, então isso. Ela tem essa organização. Eu tenho um verbete que eu escrevi que é ciclo autoverbetográfico, que é essa condição de você tentar emendar um verbete no outro para você não cair. E se não me engano, quando eu apresentei esse verbete, eu falei da técnica do cipó, que é isso, você está no cipó lá do Tarzan, o cipó é o verbete, você vai com aquele verbete até o auge lá dele, que é a publicação. Mas se você não pega o outro cipó, para você fazer igual o Tarzan, você cai, aí para, aí você sai do Pensene, aquilo demora um tempão, você retomar a escrita. Então você tem que estar sempre pegando acabou mandou, entendeu? Antigamente tinha a votação dos verbetes, então eu fazia lá um escalonamento que eu escrevi nesse verbete, que é exatamente isso. O título que você manda, o outro que foi aprovado, o outro que você está escrevendo e o outro que você está tendo ideia. Então eu no caso ia trabalhando com vários ao mesmo tempo, justamente para não deixar cair nisso. É uma técnica excelente, porque você entra num fluxo ideativo e aquilo passa a ser sua prioridade. E a verbetografia é o ideal para isso, porque você vê o resultado na hora, né? Pedro. Pois não. Só uma dica para ela, que o professor Valdo já me falou assim, para fazer um livro das ideias geniais que eu não posso desenvolver agora. Então é uma legal. Ideia ela fazer um livro das ideias engavetadas, né? Legal. Melhor do que nenhum livro, assim. Perfeito. O professor Valdo está lançando aqui o Ortopensatas. São assim provérbios, pensatas, frases às vezes curtas. Um livro desse seria o máximo. Ideias a serem desenvolvidas, ideias que eu não consegui, ideias para a próxima década, para a próxima vida, sei lá o quê. Isso é bacana, porque você está dando vazão para a ideia. Se não der tempo, você já tem um livro pronto e lança mais para frente, né? Bem lembrado. Professora Sheila, como poderia funcionar a neo-ideia que gera uma neo-ação em cada um que, por sua vez, gera um neo-erro, um erro novo? Poderia comentar? Vamos ver se a gente entendeu, né? Como poderia funcionar? Ajuda aí, Ricardo, você que perguntou isso. A neo-ideia que gera uma neo-ação em cada um e que, por sua vez, gera um neo-erro, um erro novo. E pode gerar, não necessariamente acho que faz parte do serviço, né? A ideia não sai perfeita. Você escreveu esse verbete de uma vez, ele saiu perfeito assim já para a publicação? Não, né? Ninguém é assim. O professor Valdo não é assim. Eu revisei esses dois aqui, tem muito erro, normal. O DAC, eu sempre comento, o DAC eu entrei dentro junto e olha, ele reescreveu várias vezes esse dicionário. Então, acho que é inevitável, é inerente, faz parte do processo, não pode desanimar, você já conta com o erro, né? Me veio também aqui, ficou um pouquinho dúbia a pergunta, mas eu vou tentar abstrair o que eu consegui entender. Perfeita a colocação, Pedro, concordo plenamente. E também a questão, quando a neo-ideia, ela já é na sua origem patológica. E gera uma ação patológica, o que leva ao, vamos dizer, o neo-erro, né? Porque, por exemplo, vamos pegar um caso extremo aí, o livro do Hitler, o Mein Kampf. O Mein Kampf era uma neo-ideia, não deixa de ser uma neo-ideia, mas qualifica como? E olha a repercussão que aquilo ali gerou. Chama GESCOM ectópica, é um processo patológico já na raiz, né? A verbetógrafa em Sindromologia, página 3, terceira linha, poderia explanar sobre a síndrome da robotização consciencial no contexto do verbete? Aqui também influencia muito a questão da mesologia que a gente falou anteriormente. Então, você pode ter tem vários aspectos, mas um deles também pode ser você estar desestimulado e a partir desse momento que você abre essa brecha, né, para a desistência da GESCOM, você deixa o meio externo, né, e as suas companhias extrafísicas não muito amigáveis te influenciarem mais ainda.
Esse é um dos aspectos. E também pode vir a ser o fato de você estar inserido num cotidiano, né, de trabalho, de rotina da Socim, e você não ter as desculpas, eu não tenho tempo. Né? Eu tenho trabalho, eu tenho as minhas atividades, e algum dia eu sento para escrever. Se passar isso pela cabeça da pessoa, porque tem alguns que já ressacham de imediato. Não, eu não tenho tempo para isso, eu tenho mais o que fazer. Então, essa é a robotização. Você acaba entrando naquele ritmo, né, de trabalho, acorda às 6, sai às 7 do trabalho, final de semana, passa com a família, aquela mesma rotina. Então, que horas você vai conseguir tirar para você investir na tua obra? Então, pode ter esses dois aspectos. E dentro disso que você está comentando, se a pessoa não inverte prioridades, quer dizer, se ela não coloca a escrita como a prioridade número 1, ela não consegue sair desse ciclo. Ela tem que falar, não, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever. No meu dia tem que ter um horário que eu vou escrever, porque senão eu vou ser engolido, e é muito fácil ser engolido, né? Entrar nessa síndrome. Em Culturologia, página 4, segunda linha, poderia comentar o conformismo cultural neste contexto também? O conformismo cultural, é engraçado que estão se emendando as questões, né? Entra aquela questão do, não precisa fazer isso, você não vai ganhar nada com isso. Ou então, não, essa ideia não vai levar a nada, não é alguma coisa que vai ajudar as pessoas. Então, você entra nesse conformismo. Né? Ou então, muitas vezes, você acha que não, eu só tenho que falar de coisas que são ditas dentro da Socim. Né? Eu não sou incentivado a trazer neo-ideias. Então, você tem que tomar muito cuidado qual é o teu padrão de conformismo cultural. Se você acha que sua escrita, né, sua produção gesconográfica tem que ser somente o que é dito dentro da Socim, né? Vamos dizer, questões políticas, econômicas, enfim, N fatores, você também cai na mesmice cultural. Né? Agora, ao contrário, se você se deixa influenciar pela robotização da família, que também está envolto no padrão de cultura, também cai nesse aspecto. Então, você tem que se perguntar onde está encaixado aí. Perfeito. Em Ciclologia, página 2, primeira linha, poderia explicar o ciclo do pecadilho mental alimentador do auto e heterossédio? São as questões que você se sabota pensenicamente. Então, quando nós estávamos dizendo, todo o heteroassédio vem do autoassédio. E esse pecadilho mental é você dar essa brecha, essa lacuna. Mas ela vem de quem? Ela parte de você. Então, se você alimenta um processo de vitimização, de insegurança, né, não foi o assédio, o assediador que implantou aquilo em você. Você fez brotar esse sentimento. O que vai acontecer, as influências externas vão só amplificar aquilo que você já fez surgir. Então, cuidado com isso. É o famoso carrega nas tintas. Você fala, não tenho capacidade para escrever. Aí vem o assédio. Não tem mesmo. Aí, ó, viu? Eu só estou confirmando o que você está pensando. Em Fobiologia, poderia explicar o que são a antiquifobia e a odofobia? Qual página? Página 3. Fobiologia, final da primeira linha. Atiquifobia, né? Ah, tá. Atiquifobia. E a odofobia. E a odofobia, tá. Eu não tô lembrada do prefixo do atiquifobia, mas eu acho que é de escrita. Tá, é o medo da escrita. Ah, interessante. E a odo? E a holofobia, a tradução mesmo seria o medo de viajar, né? O medo de você se expor. Daí, se você for fazer a conversão para demos, você abrir para coisas novas. A neo-ideia precisa disso, ela precisa dessa abertura. Você não vai conseguir controlar, porque é novo, então, em geral, você tem que se lançar um pouco e ver o que vai dar, né? Outra coisa, Patologia, página 2, final da penúltima linha. Poderia explanar acerca da autodecidibilidade volicionínica aplicado ao completismo gesconográfico? Patologia, página 2, final da penúltima linha. Tá. A autodecidibilidade é você, né, se motivar, você bater e falar, não, eu vou fazer isso aqui. O volicionínica é você colocar energia.
Então não adianta nada dizer, não, estou com vontade de escrever um livro. Legal. E aí? Vai fazer como? Né? Se movimenta, a vontade, a intencionalidade sempre vai existir. Agora, você colocar energia para terminar aquela obra, né, daí vem a autodisciplinaridade evolucionínica. Ou seja, você, além de ter a motivação, você colocar energia para aquilo acontecer. Porque senão você de novo só fica no campo das ideias. Estou morrendo de vontade de escrever um livro. Legal. Sheila, eu queria te agradecer. A gente está chegando no nosso horário. Eu acho que você está enrolada agora. Primeiro porque a Sheila está cheia de ideias, cheia de energia, você tem uma organização mental muito boa para explicar, tem uma redação muito favorável a escrever, a sua profissão acho que ajuda, então assim, e o tema principalmente, então você tem que honrar esse tema cada vez mais. Então a gente espera aqui que você escreva algumas dezenas de verbetes para ontem, traz esse povo de Curitiba junto, ok? Então, até a próxima. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, dos teletertulianos, e chamar os comerciais, por favor. Obrigado. Bom, as pontuações da tertúlia de hoje são 21 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 29 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 4 recados. A Anália com a 4ª jornada de Parapercepciologia, a Nerli com o 2º Encontro Internacional da Paz, a Ângela com Café Consciência e o Eduardo com a Parapoliticologia. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. Hoje eu venho trazer para vocês aqui o maior evento de 2015. 2015 ficará marcado pela 4ª jornada de Parapercepciologia e 2º Fórum das Dinâmicas Parapsíquicas. Esse mega evento, que conta com mais de 30 professores, com palestras, debates, painéis, ocorrerá no dia 3 a 5 de abril de 2015, aqui no Campus do Discernimento, quer dizer, aqui do lado, tá? Serão debatidos temas de relevância para a expansão das ideias na área da parapercepciologia, evidenciando nova fase do desenvolvimento grupal. Esse evento ele tem como objetivo estimular o intercâmbio científico de pesquisas sobre a utilização lúcida e responsável do parapsiquismo interassistencial. O evento é oferecido em parceria do CAEC com a ACIP. Vai acontecer nos dias 3 e 5 de abril e as inscrições podem ser feitas aqui no atendimento do CAEC. Obrigada e espero encontrá-los lá. Eu quero convidar a todos os tertulianos, teletertulianos e tertulianos aqui presentes para participarem do 2º Encontro Internacional da Paz, que vai ocorrer no Rio de Janeiro, em Saquarema, de 18 a 21 de abril. Voluntários dos centros educacionais, pessoas afinizadas com a temática da paz e ONGs que trabalham em prol da paz ou contra a violência, todos estão convidados a aprofundar o entendimento sobre o tema paz. No anterior ao evento, no fim de semana anterior, de 11 e 12 de abril, terá um curso chamado Pacificário, com uma dinâmica desse curso similar à primeira dinâmica que vai ocorrer no primeiro laboratório grupal da paz no planeta. Todo esse trabalho é em prol desse laboratório. Os públicos mais voltados para esse laboratório, quem puder indicar ou convidar, são pessoas que passaram por repressões ou espécie de violência. Todas elas são convidadas. Então, público novo, convidado para esse laboratório Pacificário nos dias 11 e 12, que é o pré-evento do 2º laboratório, 2º Encontro Internacional da Paz. E na semana que vem, no sábado, convidamos a todos para o Círculo Mental Somático, temático sobre a paz aqui no Tertuliário. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu vim convidá-los para o Café Consciência. Café Consciência
É um evento que nós estamos começando a fazer agora no Rio, ou em Foz, no Rio já faz, que tem como proposta fazer um debate, uma palestra com um determinado livro. O livro escolhido para essa semana é da Cirlei Couto, A Inteligência Evolutiva Cotidiana. Vai ser na Livraria Nobel, na sexta-feira, dia 6, às 19h30. Esse evento tem como objetivo acessar mais assistencialidade, porque são pessoas que não conhecem, que vão estar lá, que não conhecem as ideias, para ser alcançadas com esse evento. Obrigada, conto com vocês. Olá, pessoal, boa tarde. O nosso convite é para o curso Parapoliticologia aplicada à pré-intermissiologia. Você está pronto para promover os primeiros resgates extrafísicos complexos do seu grupo karma mais antigo? Essa é uma pergunta, um questionamento que suscita na pessoa a reflexão sobre o nível de liderança pessoal, o nível de liderança na Proexis. E esse curso é voltado justamente para ajudar a pessoa a assumir a liderança interassistencial cosmoética. Então, a assunção da liderança passa por uma série de reflexões, uma série de temas que serão debatidos nesse curso. Ele foi montado numa plataforma consciencioterápica. São 3 módulos. O primeiro módulo é online, começa agora em março, semana que vem, na sexta-feira. Então, a primeira aula será disponibilizada online na sexta, dia 6 de março, e nós teremos 8 aulas já agora no mês de março. O primeiro encontro presencial será no segundo módulo, em abril, de 10 a 12 de abril. E o terceiro módulo, consciencioterápico, um módulo na OIC, de 22 a 24 de maio de 2015. Então, nós esperamos vocês lá, é uma oportunidade única. O que está se desenhando para nós aqui, esse curso, é uma oportunidade de assunção da pré-intermissiologia, de fato. E a reflexão que a gente faz é a seguinte: a sua psicosfera, ela está mais terapêutica para receber essas consciências? As inscrições podem ser feitas no site da Apex, www.apexinternacional.org, ou na recepção da OIC. Lembrando que, apesar de no folder estar escrito em 3 vezes, nós conseguimos fazer o parcelamento em 6 vezes no site da Apex. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Teática Assistencial, especialidade Assistenciologia, e a verbetógrafa Vera Rajar. Muito obrigado e boa tarde a todos.